que me deu um insight, me dá uma outra perspectiva do que a vida, das relações entre as pessoas. Como um e filme tal. pode afetar mesmo, né? O pensamento do sujeito e tudo mais. Quase como uma lição filosófica, né? Às vezes a gente lê assim uma passagem filosófica e a pessoa tem, sei lá, um sentimento outro, né? Da forma de como olhar para a realidade. Eu acho que cinema também ele tem o mesmo viés, pode ter, né? O mesmo viés filosófico do que um ensaio de um filósofo famoso. Sim. Porque eu acho que também existe um preconceito em relação à arte como meio de aprendizagem, como meio de mudança, apesar de que sempre esteve presente, assim como as ciências, né? Porém, sempre com aquela ideia da arte ser uma coisa... Por não ser uma ciência, né? Uma filosofia definida. É meio marginal, assim, né? Exatamente. A ideia do artista ser uma coisa inferior, né? Isso é um pouco do que eu estou trabalhando no meu doutorado, né? O quanto que a arte tem uma potência na produção do conhecimento. Assim, de produzir um olhar sobre a realidade. E a partir de um viés que a ciência às vezes não consegue. Justamente porque a arte vai mais no encontro do sensível, do singular, do sublime, que às vezes a ciência mais positivista não consegue elaborar por estar presa aos seus critérios metodológicos. Né? Então eu defendo a minha tese que a arte ela é até assim, com um olhar até produtivista, tipo, a arte produz conhecimento. Negligenciar a arte é fechar os olhos, é deixar de lado inúmeras experiências humanas, inúmeras características daquilo que nos constitui. Então eu penso que a arte, junto com a filosofia, são instrumentos que têm que estar alinhados e aliados à ciência para produzir conhecimento sobre a nossa experiência aqui, né, em vida. Então é um equívoco negligenciar a arte. Quando você negligencia a arte, você está negligenciando toda uma faceta, diversas experiências que a ciência não dá conta. Exatamente. E a parte mais técnica, assim, que a gente não chegou a pesquisar, tu saberia dizer no CFP, por exemplo, aonde que a gente poderia encontrar o profissional, em que área que o profissional psicólogo que trabalha com arte se encontra? Não sei. Tem o que se chama arte-terapia, né? Eu acho que tem alguns cursos de formação nesse sentido, muitos psicólogos, né, trabalham com esse viés, mas não é exatamente o viés que eu utilizo, né? Ou que eu gosto, até não simpatizo muito. Porque a arte-terapia, eu não é que eu não gosto não porque não tem a sua validade, é que eu não tenho afinidade mesmo. Mas a arte-terapia é você, sei lá, levar a arte para o consultório e fazer um processo terapêutico a partir de experimentações artísticas e tal. Mas daí a arte aí ela está servindo de instrumento para chegar a uma finalidade terapêutica, que eu acho que tem toda a sua validade em diversos contextos. Eu acho que ela é uma metodologia muito útil. Mas assim, eu como psicólogo clínico, como psicanalista, eu nunca enveredei por esse caminho. Mas se vocês quiserem procurar algo mais formal, assim, no CRP, talvez procurar os cursos de formação em arte-terapia. Eles devem ter algum tipo de inscrição, né, no CRP, para se informar. Legal. Valeu. É isso? Professor, tu pensa em ser, tipo, diretor em algum momento? Sim. Eu tive uma experiência muito legal de direção e produção desse documentário, né, que eu fiz no mestrado. E foi um documentário, ele teve uma formalização, né? Eu participei de um edital do município, da Funcine, né, que é a Fundação de Cinema, sei lá, municipal. E foi aprovado, então eu ganhei uma verba para fazer o filme, depois ele foi exposto, passou em alguns festivais. Então eu gostei bastante dessa experiência. Hoje em dia eu não estou com tempo, acho que por causa do doutorado, principalmente, por causa do trabalho. Mas eu sempre passa na minha cabeça, assim, ideias de roteiro, principalmente ideias de... Eu gosto muito da parte de fotografia, então vem muito na cabeça, seria legal fazer uma cena assim, à noite e tal, com esse